Eu só vou começar. Beleza. Então vamos lá. Dá para resumir isso aqui, na verdade, o sistema colonial espanhol, a gente pensando no seguinte: Espanha teve muito território aqui nas Américas, achou bastante ouro e prata e matou muito índio no processo. Pronto, resumir a história, o rolê todo da aula. Tá? É basicamente isso. Pode botar isso como resumão. Mas indo agora realmente caminhando passo a passo. A gente tem que lembrar primeiro quem foram os primeiros a pegar o barquinho e ir para o oceano e começar a navegar. Portugal e Espanha, né? Beleza. Portugal, de início, foi o mais felizinho dos dois, porque foi que começou a navegar bonitinho, conseguiu lá chegar na Ásia e ficou nessa. Ficou nessa. A Espanha veio literalmente depois. Ela meio que, como se fosse uma irmãzinha invejosa, falou, também quero. Mandou a expedição de Colombo, calhou de achar as Américas. Tá? Bom dia. Calhou de achar as Américas. Então, a Espanha chega aqui, né, na teimosia, na invejinha, de, também quero tentar chegar nas Índias, chegar na Ásia. Só que ela chega nas Américas, ela assim, caraca, não cheguei nas Índias, mas ela foi mais feliz que Portugal nisso. Por quê? Não demorou mesmo, a ela ver que nesse território das Américas estava fácil achar metais preciosos. Ela não demorou a achar metais preciosos nesse território que ela chegou e começou a explorar. E essa coisa dos metais preciosos, nós temos que lembrar daquela questão do mercantilismo, que era, na verdade, não posso falar, metais preciosos, a gente pensar metal precioso, óbvio que vai ser uma coisa valorizada, né? Não preciso nem dizer nada. Mas no ideal do mercantilismo, quanto mais você tivesse guardado para não gastar, melhor. Então, assim, a Espanha, de início, não imaginava que tinha América. De início, ficou chateada, mas assim que começou a achar metais preciosos, ela começou a explorar aqui. Isso aqui aconteceu um imprevisto, ela não poder... Tudo bem, ela tá bem? Sabe dizer? Tomara. Pois bem, o rolê então é esse. A Espanha chega por acaso das Américas e começa a achar ouro, começa a achar prata, falou, opa, curti aqui. Depois disso, ela até ainda tenta ver se consegue achar alguma rota, algum caminho para chegar na Ásia. E ela até faz isso, ela até consegue, sabe? Só que, como Portugal já estava indo para aquela rota que vinha embaixo da África, a rota da Espanha tinha que fazer um caminho mais longo e passar por baixo da América. Ela conseguiu? Ela conseguiu. Tem navegador que conseguiu fazer isso? Tem navegador que conseguiu fazer isso. Só que ela continuou fazendo? Não. Porque não valia mais a pena. Ao mesmo tempo que esse caminho é mais longo, é mais perigoso e é mais caro, ela tinha achado ouro, tinha achado prata, tinha achado um monte de coisa aqui nas Américas. Então falou, esquece as especiarias, esquece as Índias, esquece tudo. Deixa Portugal para lá. Vamos focar aqui em explorar
em pegar esse ouro, pegar essa prata que a gente achou nas Américas. Esquece a Ásia, tá? Esquece. Tudo bem até aqui? Tá tranquilo, né? Beleza, beleza. Mas tem um detalhe, né? Um detalhe muito especial. A Espanha, quando chegou, ela não encontrou um continente vazio, né? Ela não encontrou, assim, meia dúzia de gatos pingados. A Espanha, quando chega e encontra, oh, meu Deus, tem ouro, tem prata, tô rica, maravilha. Ela encontra, literalmente, impérios muito grandes. E impérios que eram maiores que a própria Espanha. Sabe? Principalmente, na época que ela chega, ela se depara assim, achei o Império Azteca, que fica no norte, lá no México, e o Império Inca, que é mais para cá, vizinho nosso, ficava basicamente no atual Peru, Bolívia. Esses impérios eram muito grandes, muito poderosos, muito, muito mesmo. A gente dá para considerar que o Império Azteca era, em termos de urbanização e tudo mais, davam, assim, era superior a muitos países europeus. Mas mesmo assim, a Espanha, a coisinha fofa, consegue conquistar os dois. Consegue. Pois é, parabéns, Espanha. Um cara chamado Hernán Cortés. Cortés assim. Conquista os astecas em 23, né? É 23. E nos Incas, um cara chamado, que eu adoro o nome dele, acho muito engraçado, Francisco Pizarro, conquista os Incas. 10 anos depois. Beleza. Os impérios eram grandes, os impérios eram poderosos, mas mesmo assim, não demoraram a serem conquistados. Se a gente ver esse ano aqui, 523, foi o quê? É menos de 40 anos após a Espanha esbarrar nas Américas. Bem menos. Bem menos. Uns 30 por aí. Já os Incas, que são até mais distantes, envolvem uma viagem por terra muito grande, ficavam numa altitude bastante considerável, bastante elevada, também não demoram a serem conquistados. A questão, então, é como é que diabos essa Espanha, essa filha da mãe, consegue conquistar dois impérios? Principalmente dois impérios que estão lá do outro lado do mundo para ela. Ela está aqui, os impérios estão lá. O pessoal literalmente tem que ir de barquinho, né? Logo, já tem uma forte inferioridade numérica. Mesmo se a Espanha mandasse o exército todo dela, seria difícil fazer frente numérica, né? Falando de números e menos soldados e combatentes, a dois impérios. Isso é bem difícil. Então, como é que aconteceu isso? Como é que foi? Por que diabos? Deus quis? Não é bem assim. Há muitas explicações, assim, uma série de fatores que, em conjunto, nos ajudam a entender como é que esses dois impérios caíram e como é que, assim, a Espanha pôde conquistá-los
e começaram a dominar a América toda. Primeiro, apesar da inferioridade numérica dos espanhóis, ou seja, mesmo que mandasse muitas caravelas, não dava para mandar muita gente. A Espanha tinha superioridade bélica. Estou me referindo a armas de fogo. A Europa estava começando, já há algum tempinho, alguns poucos séculos, a usar pólvora para batalhas. Então ainda tinha muita gente na Europa usando espada, usando arco e flecha um pouquinho ainda, mas você estava vendo um crescimento do uso da pólvora. Então, estava se começando a ter pistolas, né? Acho que dá para falar de espingardas bem antigas. Essa superioridade bélica de armas de fogo ajuda, pelo menos, a compensar um pouco a inferioridade numérica. Mesmo que tivesse menos números, o fato de ter posse de armas de fogo ajuda você a enfrentar uma população que não tenha isso. Então, já é o primeiro fator. Um segundo fator, é até triste falar disso. Epidemias, né? Que infelizmente conhecemos bem até demais. Quando os europeus vêm para cá, eles trazem consigo uma série de doenças que aqui eram desconhecidas, eram novas aqui. Então, os corpos das pessoas, biologicamente falando, não era, pois é, não era nem um pouco preparado em questões imunológicas para isso. Daí que uma doenças que eram comuns já na Europa, já há muito tempo, para as Américas eram novas. Então as pessoas daqui não tinham nenhuma proteção biológica para isso e morriam fácil. Então há muitas regiões que sofreram sim com epidemias e de doenças até assim, que a gente pensa como banais, como gripe. Gripe de início foi muito mortífera por aqui, porque não era uma doença conhecida. O terceiro ponto, que eles foram filhas da mãe com isso. As fraquezas dos impérios. Nos dois casos, eram impérios grandes, poderosos, mas que dominavam muitas outras populações, muitas outras vilas, muitas outras cidades. E dominava de tal forma que essa outra galera não estava contente, não estava feliz. O que os espanhóis fizeram? Se aproveitaram disso. Eles firmaram diversas alianças, algumas assim mais bilaterais, outras mais explorando essa galera, mas eles usaram essas fraquezas, eles recorreram às populações que estavam sendo dominadas por espanhóis, por incas, como forma de conseguir desestabilizar o território, como forma de conseguir aliados, como forma de conseguir mais soldados. Ou seja, os espanhóis, vendo que astecas e incas dominavam muitas pessoas, usaram isso contra esses grandes impérios. Consegue entender? Então, eles sagazmente mesmo, foram muito sagazes nisso,
de firmarem alianças, conseguirem apoio, e aí causarem que essas populações que eram dominadas se revoltassem, lutassem ajudando os espanhóis. Na verdade, lutassem contra o dominador que já conhecessem. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tudo bem tranquilo, né? Tá. O último fator, que é um pouco mais recente, assim, recente né, como explicação, que tem começado a surgir como explicação mais recentemente, é um elemento que era comum, de certa forma, nessas culturas indígenas, que costuma ser chamado de fatalismo. Alguns autores têm falado disso, têm chamado a atenção para isso mais recentemente. O que seria esse fatalismo? Seria uma tendência de diversas culturas indígenas a aceitar o destino, a não se... Como posso dizer? A não começar a perguntar por que, meu Deus, não aceito isso, ó vida, ó lástima, não. Uma tendência a aceitar as tragédias, aceitar o destino, o porvir, etc. Ou seja, os espanhóis usaram esse elemento cultural, quando perceberam isso, para fazer os indígenas aceitarem que, olha, dominamos vocês. Olha, ó vida, matamos o imperador. Ó, conquistamos aqui agora. Esse elemento do fatalismo é uma questão cultural que os espanhóis souberam utilizar contra os indígenas, que os fazia aceitar com mais resignação, né, com mais baixar a cabeça, aceitar que estavam começando a ser dominados. Não se apegar à hegemonia. Não, não, é mais realmente aceitar a desgraça, sabe? É mais nessa lógica do o que acontecer você aceitar. Isso aqui é um elemento religioso, de você aceitar as desavenças, aceitar o que acontecer, seja de bom, seja de ruim. Aceitar o fato, sabe? Aceitar as fatalidades. Pois é. Tem religiões, tem visões de mundo que vão por essa lógica. De se algo de ruim acontecer, você aceita com mais facilidade, porque é meio que o destino do mundo. Coisa assim. Coisa assim. Os espanhóis usaram disso. Sabe? Ou seja, com isso aqui, muitas populações acabaram não se revoltando contra os espanhóis. Foi uma lógica tipo, os espanhóis dominaram, mataram, não sei o quê, mas é a vida. Quase assim, tá? É o mundo, é o destino. Deu pra entender? Tranquilo? Posso seguir, gente? Tranquilo. Beleza. Então, esses 4 fatores ajudam a entender como os espanhóis, que eram menos gente, conseguiram conquistar em pouco tempo 2 impérios. E a região desses impérios acabou sendo o foco principal deles. Por quê? Por quê? A América toda é bem grande. Né? E acabou tendo, como eu falei, astecas mais ao norte, incas mais ao sul. Coincidentemente, o território deles, os territórios deles, foram as regiões em que mais se encontrou
pedras preciosas. Vou botar aqui. Vou tentar desenhar, tá? Finge que isso aqui... Finge que isso aqui é meio que a América. Gente, finge, tá? Seja bonzinho comigo. Finge, só finge que isso aqui é América. Só finge. Não ri. Aqui, mais ou menos, era a região dos astecas. Aqui vão encontrar muito ouro. Aqui, mais ou menos, região dos incas. Tá tudo bonzinho. Aqui, região dos incas. Aqui vai ser encontrada muita prata. Mas também um pouco de ouro aqui na parte da Bolívia. Calhou que também eram as regiões mais densamente povoadas. Ou seja, os espanhóis encontraram, assim que derrotaram os impérios, encontraram muitas pedras preciosas. E já tinha muita gente por ali. Então, qual foi a principal, assim, linha de conduta da Espanha com isso? Foca em explorar esses dois aqui e explora as populações que ali já existem. Explora as populações indígenas que ali já existem. Na prática, a gente vai falar o quê? Na prática, assim, prática mesmo. Escraviza as populações que estão ali. Se morrer, morreu, não tem problema. Tá? E no resto, a gente vê o que a gente faz. No resto, a gente vê o que a gente faz. Então, essas regiões vão ser muito intensas na mineração. A prática da mineração vai ser mais forte. O meião aqui, que a gente vai usar a imaginação, vai usar o bom senso, vai usar a bondade no nosso coração, para imaginar que esse meião é a América Central e as ilhas do Caribe, tá? Usem a imaginação de vocês, por favor. Nesse meião, não se encontrou pedras preciosas, não se encontrou ouro e prata. Então, o que a gente faz? A gente planta. A gente planta. A gente coloca. A gente implanta. Nossa, que horrível. A gente coloca aquele sistema chamado plantation. E para quem não lembra, é aquele sistema de grandes plantações acabaram ajudando. Muitas vezes ajudaram, sim. Muitas vezes ajudaram. Até porque os espanhóis estiveram aliados. A gente tem que lembrar, eles se aliaram a muitas populações contra os impérios. Então, acabaram, sim, tendo algum auxílio. Mas voltando aqui. Na América Central e no Caribe, adotaram a plantation, que é aquela coisa de você designar uma área grande de plantação para produção e exportação, né? E nessa região, aí sim, você vai usar africanos escravizados. Nas regiões de mineração, que foram as regiões dos antigos impérios Azteca e Inca, você vai ter mais um uso, uma exploração como de forma escrava da própria mão de obra indígena que lá existia. Já na América Central, você vai ter uma adoção da plantation,
da agricultura, etc., para produção, para exportação. E ali, como não era uma região originalmente muito povoada, não tinha tanta gente assim, eles vão adotar mais a mão de obra de africanos escravizados. Okay? Principalmente em algumas ilhas, que eles, por um acaso, vão matar toda a população original, toda a população nativa, por acaso. Um detalhe assim, tá? Por um acaso, assim, na atual ilha que é o Haiti e República Dominicana, não lembro agora, esqueci agora qual faz divisa, eles mataram toda a população nativa. Por acaso. Acontece. Tropeçou e matei todo mundo. Tudo bem daqui? Tá bonito o desenho, né, gente? Tá maravilhoso. Ó. Beleza. Acontece que quando a gente fala, então, de sistema colonial espanhol, a gente acaba focando mais na área da mineração. Tá? Então, o que eu vou falar aqui agora vai ser mais voltado para a exploração ligada a essas partes aqui e principalmente exploração das populações que aqui já estavam. Então, vamos lá. Achou ouro, achou prata, por um acaso tinha pessoal para trabalhar já tinha gente. Como é que vamos explorar ouro e prata? Vou pagar o pessoal para trabalhar? Não. Óbvio que não. Seria ser bonzinho demais para o negócio. Seria bonzinho demais. De início, a coroa espanhola adotou um sistema que foi chamado de encomienda. O que foi isso? Um espanhol, um europeu, que quisesse tentar a sorte lá, nas terras novas, né? Se tornava o encomendeiro. E o espanhol é maravilhoso, né? Isso é basicamente o seguinte. Esse cara, ele poderia mandar uma vila inteira, 100%, trabalhar para ele. Inteira. Tipo assim, o fulaninho Francisco lá virou encomendeiro de uma região. Ele tem o direito. Ele não pode tomar as terras. Não pode. Mas ele pode obrigar a população toda 100% a trabalhar para ele na mineração. 100%. Ganhando salário? Claro que não. Uma idiotice. Não. Estamos falando de um trabalho. Só não é assim 100% escravo porque ele não poderia vender as pessoas. Só isso. O único detalhe que me impede de falar que foi escravidão é que ele não poderia vender as pessoas. Não poderia. Mas as condições eram de trabalho escravo. Então aqui você literalmente assim escraviza uma vila toda, uma população toda de uma região para trabalhar na mineração. Ok? Em troca, o que a coroa pede de você? Catequiza a população. Fofo, né? Fofo, uma coisa bonita. Eu até me emociono. Você deixa o cara escravizar a população toda. Em troca, quer que todo mundo vire cristão. Oh, que bonito, né? Até a gente dá um calorzinho no peito, não dá? Coisa fofa. O que aconteceu então? Né? A própria coroa começou a ouvir muitas denúncias assim, de que, olha, tá morrendo gente demais. Tá morrendo muita gente. Por quê?
por um acaso, assim, você escravizar pessoas para trabalharem constantemente na mineração, as pessoas morrem. Por quê? Porque pega doença, por acidente de trabalho, porque mineração não é um trabalho fácil, né? Morrem porque a vila toda, por um acaso, está lá extraindo ouro e prata. E vai comer como se não está ninguém plantando. Eles estão conseguindo alimentos como? Esse sistema aqui gerou um genocídio por causa de doenças, fome. Aconteceu muito de vilas inteiras morrerem de fome, porque estava todo mundo trabalhando na mineração. Então ninguém trabalhava na plantação, ninguém trabalhava para produzir comida. Tá? Não, era 100% extrativismo mesmo, 100% isso. A própria exploração do trabalho. Eu estou dizendo o quê? Castigos físicos. Imagina se por acaso alguém não quisesse trabalhar. Assim, pô, estou cansado. Claro que o encomendeiro ia entender. Ia falar, não, meu amigo, senta aí e descansa. Óbvio que não, né? Dá-lhe castigo físico na pessoa para obrigá-la a trabalhar. Tá? Então, esses castigos físicos pioram a situação, né? Você, por um acaso, mata pessoas no processo. Por um acaso. Isso tudo para quê? Mais uma vez, para explorar as minas para o encomendeiro. Em troca, catequiza, vai fazer todo mundo cristão. Que bonito. Depois de isso dar bastante ruim, ruim é um ponto, da coroa precisar intervir, porque encheram o saco dela, principalmente os religiosos, eles adotaram outro sistema. A encomenda, então, foi mais no início bruto. Adotaram um outro sistema chamado de repartimento. O que muda? O que muda? Aqui, a vila toda trabalha. Todo mundo. Aqui, só uma parte. Uma parte da vila. Tá? Só uma parte. Só um certo número de pessoas vai ser obrigado a trabalhar na mineração. Melhorou as condições de trabalho? Claro que não. Não faz tudo idiota. Continua tendo exploração, continua tendo trabalho bastante escravizado. Mas a coroa estava muito boazinha e falou, não, você vai ter que dar até um pagamento para quem trabalhar. Quanto? Aquilo que você quiser. Na prática, essas pessoas que eram designadas daquela vila para trabalhar acabavam recebendo uma remuneração bem baixa. Bem baixa. Mas recebeu alguma coisa. Então, para a coroa, ela foi muito boazinha para fazer isso. Tá? Ou seja, aqui, você não escraviza todo mundo, você escraviza só uma parte. Só uma partezinha. Para não deixar a vila toda morrer. Né? Senão, ó, lástima. E nessa parte que escraviza, você dá uma merrequinha. Só para falar que você fez alguma coisa por eles. E depois, seja feliz. Continue explorando as pessoas à vontade, quanto você quiser. Tudo bem? Então, na encomenda, mais uma vez, você explora a vila toda. E que se dane. No repartimento, você explora um pouquinho. Só um pouquinho.
Porque aqui morre muita gente, aqui morre menos. Então, tá melhor aqui. Tudo bem? Alguma pergunta? Posso seguir? Tranquilo mesmo? Beleza. Posso pagar, gente? Valeu. Agora, uma coisa que a gente tem que também observar é, eu comentei, né? Tem que catequizar. A coroa ouviu reclamações, não sei o quê. A gente tem que pensar que para essas populações, os missionários também foram muito importantes. A gente vai ver isso ainda, mas a Espanha foi um país muito, muito, assim, bastante católico, assim, forte, com força. Então vai ser o da Plantation. Eles ficam mais na parte da Plantation, sim, na América Central. Tá? Nas regiões de mineração, já tinha muito indígena, então escraviza indígena. Então é mais fácil. Já tá ali. Entendeu? Quer dizer que não tinha negros africanos de outras regiões? Não, tinha. Tinha sim. Mas foi mais forte a escravidão dos indígenas. Ok? Vamos lá. Eu estava falando. Tá bom. A Espanha foi um país assim, fortemente católico. Fortemente. E a partir do século XVI, principalmente, a Igreja Católica vai focar muito na questão missionária para aumentar o número de fiéis, para aumentar as conversões. Daí vem aquela galera, os jesuítas. Os jesuítas e Companhia de Jesus vão surgir, né, como meio que a tropa de choque da conversão da Igreja Católica. Eles vão para o mundo todo, literalmente, para conseguir novos fiéis. Como não poderia deixar de ser, vieram para as Américas. E eles atuaram muito, muito, muito fortemente com a população indígena, com as populações indígenas, no plural, isso aqui, para convertê-las, para torná-las cristãs. Ok? Então, acabou que foram esses jesuítas que muitas vezes reclamavam contra os maus tratos aos indígenas. Você teve casos, realmente, dos jesuítas, desses padres missionários, defenderem os indígenas contra os maus tratos. Bonito. Bonito. Em contrapartida, os jesuítas também, assim, acabaram fazendo o que a gente pode chamar de uma violência simbólica. O que isso quer dizer? Não é uma violência física, mas é uma violência que vai para uma lógica mais cultural e religiosa. Eles eram, assim, enviados para conversão. E, basicamente, pelo menos de início foi muito forte isso. Depois até mudaram um pouquinho. Eles davam para a pessoa assim, ó, você vai se converter, ou você vai se converter. E se você não quiser, você vai se converter. Tá? Não era muito numa lógica do vem conhecer Jesus, vem aqui na minha igreja no domingo. Não, não era assim, isso tá muito fofo. A conversão forçada acontecia linda e bela. E principalmente com a destruição, agora falando destruição até literal mesmo, de santuários,
locais sagrados, etc. Se você está tentando obrigar a se converter, uma coisa, assim, uma forma eficaz, da forma, vou botar assim, é você destruir, quebrar, queimar os santuários que existirem, o que tiver de sagrado para a pessoa. Então, populações que consideravam que em certa região era sagrado por causa disso, daquilo, pelo outro, era importante por causa de divindade X ou Y, enfim, coisas assim, você destrói. Destrói. Queima de pedra, destrói. Isso é uma violência simbólica. Isso é uma violência simbólica muito forte, muito, muito forte. Que, para a população que vê aquilo, não é legal. Sabe? Exatamente por isso. Exatamente. Para a população que vê aquilo, aquilo é muito forte, sabe? Para a pessoa que é religiosa, ver aquele símbolo da sua religião, seja ele que for, sendo destruído, é um baque muito forte para a mente da pessoa. Para a mente da pessoa. Daí que não foi, assim, irrelevante o número de suicídios indígenas ao verem essa forma de violência simbólica. Não foi forte. Quer dizer, não foi pequeno número. Por quê? Porque essa violência simbólica contra suas crenças, contra o mundo mental deles, desestabilizou a tal forma, sim, de tal forma, que muitos recorriam ao suicídio. Tá? Lembrando, tudo muito na lógica da conversão forçada. Tem que converter. Restante que se vê. Nos casos que não chegaram ao suicídio, você teve até uma mescla. Por exemplo, eu gosto muito de ver a questão da religião no México. O México atual, que era o Império Azteca, é um país católico, mas é um país que tem muito uma veneração especial pela morte. Sabe? Por exemplo, eles têm o Dia dos Mortos, que é uma coisa muito religiosa para eles. Essa questão especial com a morte, de veneração, de respeito, eles trazem dos astecas. Ou seja, nisso a gente vê como algumas pessoas que eram desse Império Azteca, ao serem obrigadas a se converterem, eles conseguiram mesclar e fazer sobreviver muita de sua cultura e muita de sua visão de mundo. Então, quem, assim, mesmo os que conseguiram se converter e permaneceram vivos, acabaram mesclando e transformando muito, de forma muito bonita, no meu ver, o cristianismo que eles estavam tendo que literalmente engolir. Tipo assim, você se converte ou você se converte, tá? Mas, em compensação, a gente está falando de Espanha. E a Espanha ficou, assim, muito famosa durante a Idade Moderna, no século XVI ou XVIII, pela sua Inquisição. A Inquisição espanhola, durante a Era Moderna, ficou de parabéns. Ficou de parabéns na sua força, na sua capacidade de investigação e nos seus castigos. Então, ao contrário daqui do Brasil, que nós tivemos apenas visitas ocasionais de inquisidores que vinham lá da Europa, nas colônias espanholas, você teve uns 3 ou 4 tribunais de Inquisição ali. Eu acho que teve um no Peru,
acho que na Argentina, teve um ali pelo México e por aí. Eu não lembro agora exatamente onde. Mas, assim, além da conversão forçada, então, a Inquisição esteve presente, né? Vigiando os já convertidos. O que foi também mais um elemento de violência simbólica. Tá bem? Tem alguma pergunta até aqui? Tá tranquilo? Estou terminando já, tá? Relaxa. Terminando já. Bom, aproveitando que eu estou falando ainda de Inquisição e tudo mais, das populações que aqui existiam, a Espanha já contou também, assim, de cara, e que é interessante nós vermos, contaram, assim, de cara com centros urbanos de verdade. Tá? É claro que não foi totalmente, mas as colônias espanholas já viram, assim, mais de imediato, vida urbana. Ou seja, estou falando de cidades, estou falando de centros urbanos que não demoraram a crescer. Isso aqui é interessante ver mesmo. Principalmente nas regiões que já eram dos impérios. Grande exemplo. A cidade do México, a atual cidade do México, ela era a antiga capital asteca. Já era grande, já era um lugar grande. E continuou. Tá? Cidades aqui também da América do Sul não demoraram a virar grandes centros urbanos. Daí que logo cedo, ainda no século XVI, vamos começar a ter o quê? Universidades. Isso é interessante. O Brasil ele vai começar a ter universidades já no século XIX. Realmente, século XIX. Século XIX? Eu acho que é século XIX ou século XX? Ih, acho que é só século XX. Só século XX que a gente começa a ter universidade. A gente começa a ter faculdades no século XIX, mas universidade é só século XX. O restante, América do Sul, não. Você começa a ter universidades logo no início da colonização. Então, caso alguém, por acaso, esteja tentando ver alguma universidade, não sei onde, que seja aqui dos vizinhos, não estranhe se vocês verem alguma que seja bem antiga. Tá? Não estranhe. Porque teve essa faceta, teve essa característica de uma vida urbana, assim, centros urbanos grandes, logo cedo, e que atraíram elementos dessa vida urbana. Tanto os tribunais inquisitoriais, né, tanto os tribunais da Inquisição Espanhola, quanto já universidades. Agora, exemplo de cabeça, não sei de alguma. Posso até procurar depois. Mas tenho quase certeza que na Bolívia foi assim, acho que no México, com certeza. E por ter centros urbanos, você tinha também uma situação ali de colonos europeus. Né? As Américas se tornaram para a Espanha uma grande atração, assim, um lugar de atração para espanhóis que quisessem vir para cá. E com o tempo, esses espanhóis continuaram a morar aqui. Beleza. Então, assim, em termos sociais, vamos ter
Africanos escravizados e, ao todo, assim, falando de colônia toda, né? Vamos ter africanos escravizados e indígenas escravizados, ou, se derem sorte, não são mais escravizados, mas vamos ter uma base da sociedade. Esses dois, vou botar aqui, negros, indígenas, lembrando, negros eram mais comuns na América Central, regiões de não mineração. Existiram nas outras regiões? Existiram, mas foram mais usados na América Central, região da Plantation. E acima deles, dominando-os, você tinha os brancos europeus. Beleza. Mas, mesmo os brancos europeus tinham uma diferença de pedigree. Não é essa coisa fofa, né? Os que nasciam aqui, ou seja, os que eram descendentes de europeus, eram inferiores aos que vinham para cá. Se a Espanha mandasse algum administrador assim de novo, essa pessoa estaria acima dos descendentes espanhóis que estavam aqui há 2, 3, sei lá quantas gerações. Os descendentes eram chamados crioulos. Tá? Eles eram brancos europeus? Eram brancos de descendência europeia. A única diferença era que não nasceram na Espanha. Nasceram na Argentina, no Uruguai, que seja, por aqui. Os que vinham da Espanha para cá eram chamados de chapetones. Que era quem iria ter realmente os maiores privilégios por aqui. Ou seja, novamente, esses dois aqui é a galera branca privilegiada. São da elite, totalmente elite. Mas os chapetones tinham uma série de direitos políticos que os crioulos não tinham. Como é que vocês podem lembrar essa diferença? Muito simples. Olha que nome escroto. Chapetones. É só você olhar e citar o nome mais escroto e mais ridículo é do europeu. O crioulo, pelo menos, já é cria da terra. Vocês podem lembrar sim, tá? Chapetone é um nome ridículo, então é o europeu que vem pra cá. Crioulo é o branquelo europeu que já nasceu por aqui. Tudo bem? Daí que cargos mais superiores iam para os chapetones. Por exemplo, a Espanha vai dividir todo o seu território colonial nos chamados vice-reinados. Por exemplo, e um vice-reinado era sempre administrado, governado por um vice-rei. O vice-rei, ele seria um chapetone, ou seja, um europeu escroto. E os crioulos? Os crioulos ficavam chorando? Ficavam chorando. Os crioulos eram elite? Eles eram elite, tá? Não era a galera que se matava e trabalhava no sol, não. A galera era elite, a galera riquinha, a galera que estava bem, tá? E os crioulos tinham também a sua forma de reclamar que queriam direitos políticos. Os crioulos tinham os seus cabildos, ou seja, as suas assembleias. Como eles eram a elite econômica, social
e política que ficava aqui direto, eles acabaram com o tempo formando assembleias locais para reivindicar seus direitos como elite. Porque eles estavam sendo, não posso dizer isso, injustiçados pelos cabildos, pelos chapetões, que eram os europeus crudos. Tá? Então, você vai ter esse choque importante, vai ter esse choque importante nas colônias espanholas entre crioulos e chapetões. Ou seja, a elite daqui, a elite branca daqui, e a elite branca que vinha para cá. E depois, as guerras de independência vão rolar, elas vão acontecer nessa tônica, nessa lógica. A elite que vinha para cá querendo manter as colônias, e a elite daqui querendo ser elite bonitona, querendo independência. E eles tentando sobreviver. Tudo bem? Alguma pergunta? Deixa eu parar aqui de gravar.